Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, vamos estudar as primeiras teorias sobre administração e gestão da produção. Vamos falar sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. A organização do trabalho, o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Esta unidade é destinada ao estudo das formas de organização do trabalho no século XX. Conhecer as características de cada uma delas é importante, pois lhe permitirá identificar como o trabalho se organiza na logística, bem como proporcionará o planejamento de novas formas de realizar tarefas e de lidar com imprevistos. Então aqui nós temos as três fotos, de Taylor, Ford ao centro e Taiichi Ohno, o criador do Toyotismo, em terceira posição. Toda vez que nos propomos a realizar alguma tarefa, mesmo que seja doméstica, como consertar uma torneira, o telhado, lavar o carro, mesmo inconscientemente, nos organizamos para realizá-la, não é mesmo? Calculamos o tempo de realização, quais as ferramentas serão necessárias para o conserto ou os produtos para a limpeza, e faz uma lista para não esquecer nada nas compras. Depois você avalia o resultado, se a torneira ficou boa, se a limpeza ficou adequada e assim por diante. É assim que funciona na casa da gente e a partir dessa metáfora, a partir dessa visão, vamos ver como é que é isso nas organizações. Se você considerar o trabalho realizado nas indústrias, no comércio e no setor de serviços, verá que algumas situações são muito semelhantes. Essa foi a lógica pensada no início do século XX por Frederick Winslow Taylor, que viveu entre 1856 a 1915, cuja forma de pensar ficou conhecida em todo o mundo como Taylorismo. Frederick Taylor, foi o primeiro pesquisador da atividade industrial que percebeu que se podia aumentar a produtividade com a divisão do trabalho, instituindo o princípio de cronometrar tempos e movimentos dos operários. O ser humano era visto como parte da engrenagem das máquinas. Então temos aí a influência do pensamento cartesiano e do René Descartes, e que disse, penso, logo existo, e a partir daí o mundo se tornou mecanicista, Tudo funciona a partir de cálculos. E vamos ver que houve um erro, inclusive, na hora da visão do ser humano como parte de uma máquina. Mas como pensava Taylor no princípio do século XX, Taylor acreditava que os operários faziam cera, Quer dizer, as pessoas não davam o máximo que podiam na produção das suas empresas, Conforme a própria expressão utilizada por ele, escondendo dos patrões como realizavam cada atividade e sendo contrários a produzir diariamente tanto quanto fosse possível. Então, no início da Revolução Industrial, o controle do trabalho estava na mão dos próprios empregados até a chegada de Taylor. Taylor também acreditava que os sindicatos tinham uma visão distorcida do processo produtivo, pois queriam que os operários trabalhassem cada vez menos e em melhores condições. Então Taylor via na contramão os sindicatos que estavam impedindo as empresas de obter maior eficiência. Como solução para tudo isso, desenvolveu o que chamou de organização científica do trabalho. Taylor observou o trabalho dos carregadores de barras de ferro, operários em grande parte provenientes dos países da Europa que encontravam-se em situação econômica difícil. Também passou a cronometrar
o trabalho deles. Havia 75 carregadores e cada barra pesava 45 kg. Cada homem, antes do taylorismo, carregava 12,5 toneladas de ferro por dia de trabalho. Com a organização taylorista do trabalho, divisão, controle de tempos e métodos, cada carregador passou a transportar 47 toneladas em um dia de trabalho. Olha a eficiência, né? Aumentou praticamente em 3 vezes a produtividade dos trabalhadores. Como Taylor conseguiu aumentar a produtividade? Segundo ele, na organização do trabalho, alguns trabalhadores eram destinados a pensar e outros a executar. Por isso, havia divisão entre os que pensavam como carregar as barras e os que só utilizavam a força física. Então, ele fez uma discriminação entre os empregados, entre os colaboradores. Os mais inteligentes eram os supervisores e aqueles que tinham mais força física eram os operários. O trabalhador precisava obedecer aos comandos inicialmente pensados por Taylor, sobre o momento e os tempos exatos de se mover, sempre com a vigilância e a supervisão constante das chefias. Taylor, no entanto, considerou que nem todo carregador poderia executar seu método e assim incluiu um item em sua lista de procedimentos para obter a produção pretendida: a seleção científica do trabalhador, acompanhada do devido treinamento para realizar a tarefa tal como esperada por quem as planejou. Então a gente percebe que o Taylor estava muito adiantado à sua época, né? Ele conseguiu aumentar a produtividade controlando o trabalho dos operários, né? E selecionando as pessoas mais adequadas com o porte físico para cada operação. E além disso, instalou nas empresas o treinamento dos empregados. E vamos ver o que isso trouxe de resultados para a produtividade das empresas. Operário tipo bovino. Para Taylor, portanto, era natural que alguns mandassem e outros obedecessem. E os mandados deveriam ser do tipo bovino, o que, em outras palavras, significa que o operário não deveria refletir sobre a organização do trabalho. Quem pensa é o chefe, o operário só executa. E aqui nós temos uma imagem, né, de uma crítica feita no filme Tempos Modernos, do Chaplin, onde o Chaplin cria uma confusão na linha de produção ali, né? Tem uma esteira onde cada um faz um pedaço do trabalho e com isso ele entra e acaba virando até parte da máquina, né? É uma crítica bastante feita àqueles dias, que não mudou muito nos dias de hoje. A organização do trabalho, principais ideias do Taylor. Tendo em vista que o objetivo de Taylor era aumentar a produtividade e os lucros das empresas, faltava para ele ainda aperfeiçoar seu método. Era necessário reduzir a quantidade de trabalhadores. Então, estamos vendo para onde que o Taylor está indo, né? Foi exatamente esses pensamentos que geraram o desemprego na época e até hoje, né? Em outra experiência que realizou, ele conseguiu reduzir o número de trabalhadores e o custo do carregamento diário. Tendo inicialmente o número entre 400 a 600 empregados, ele os reduziu para 140 com a sua nova organização e controle, obtendo como resultado o seguinte: aumento no carregamento de 16 para 59 toneladas a média de carregamento por homem e redução de custo de carregamento por tonelada de 72 cents para 33 cents, mesmo aumentando a remuneração dos trabalhadores de $1,15 para $1,88 por dia de trabalho. Então vocês percebem como é que o capitalismo foi se estruturando no início do século XX, expropriando a mão de obra, né, explorando e obtendo o máximo de lucro. Aqui nós temos uma outra foto mostrando, né, os primeiros anos das revoluções industriais, o trabalho das pessoas nas indústrias. Com toda essa organização do trabalho, surge o início do controle de custo de produção.
e nada disso se perdeu no início do século XX. Até hoje, usamos os conceitos do Taylorismo, alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e esforço, conceito de produtividade criada por Taylor. Então, produzir o máximo no menor tempo e com menor custo, essas são as ideias de produtividade que imperam até os dias de hoje. Bom, vimos o Taylor, né, como é que ele reduziu os custos nas empresas, controlou o trabalho dos operadores, né, colocou uma classe que pensava e outra classe que produzia, né, reduziu os custos, reduziu, né, o número de empregados nas empresas. Na sequência, nós vamos ter o Henry Ford, né, que era contemporâneo de Taylor. Ele aperfeiçoou ainda mais o processo de produção para reduzir os custos de fabricação do automóvel, aumentando a produtividade, como veremos a seguir. O Henry Ford nasceu em 1863 e morreu em 1947. Ford procurou aperfeiçoar o pensamento de Taylor. Ele concluiu que ganharia ainda mais tempo se as peças fossem até os operários e não o inverso, como acontecia até então. Então, reduziria ainda mais o tempo ocioso de seus colaboradores. Henry Ford não só revolucionou o sistema de produção, como também o sistema de organização. As peças vêm até a mão do operário, que faz sua operação e, por meio de uma esteira, o operário seguinte conclui sua parte. Ford foi inovador porque construiu a primeira montadora de carros populares do mundo, fazendo com que as pessoas consumissem em massa, um Ford T preto. Então estamos aí, né, na transformação, por isso uma revolução industrial, nos costumes e modos de vida da população, que agora passava a ser uma sociedade de consumo. Essas foram inovações importantes na organização do trabalho, do ponto de vista da produção. No entanto, o trabalho ficou mais intenso e sem pausas. Aí nós temos a linha de montagem, né? Os carros correndo em cima de um trilho e os operários, né, completando cada operação em cada etapa até que o carro estivesse pronto no fim da esteira. Vamos compreender como se deu a redução do tempo na montagem do automóvel no Fordismo. Antes do Taylorismo, se demorava 12 horas e 30 minutos, meio-dia, né, para se construir um carro. Com o Taylorismo, o tempo caiu para 6 horas, ele reduziu para metade do tempo. Com o treinamento dos funcionários antes de iniciar o seu trabalho, o tempo caiu para 2 horas e 38 minutos, ou seja, reduziu em 10 horas, né, o tempo de produção de automóvel. Com a linha de montagem de Ford, o tempo reduziu para apenas 1 hora e 30 minutos. Vocês vejam, né, a eficácia dos métodos desenvolvidos por Taylor e pelo Ford. De 12 horas e 30 minutos caiu para 1 hora e meia a produção de automóvel. Então, como eu havia dito no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que viveu de 1889 a 1977, o personagem Carlitos ilustra como era o trabalho nas fábricas, repetitivo, sem tempo para o descanso mínimo entre uma tarefa e outra. Então as pessoas passaram a ser uma engrenagem na linha de montagem. A despeito do bom humor, né, do filme, não se pode negar que as condições de trabalho eram bem semelhantes. O trabalhador perdia mais uma vez o controle sobre a tarefa que executava. A esteira rolante determinava o tempo em que cada uma delas deveria ser realizada. As fábricas eram inseguras e insalubres, ou seja, o ruído e a poeira faziam mal à saúde dos operários, que não tinham nenhuma proteção. Um século depois, mesmo com o avanço da tecnologia, o ritmo, a intensificação do trabalho e a pressão por produtividade ainda são aspectos nocíveis à saúde do trabalhador. Hoje se fala até da síndrome de Burnout, né? Que é uma síndrome das pessoas que têm excesso de trabalho.
Portanto, é preciso ficar atento aos abusos que acontecem em nome do aumento da produtividade. Além disso, as condições insalubres de trabalho ainda permanecem em muitos locais. Então, lembrando que condições insalubres são condições, né, que geram a doença no trabalho, né, como a poeira, o calor, né, o frio em demasia, o ruído, né, são todas condições insalubres. Outras inovações e controles estabelecidos pelo Ford. No entanto, esse plano não era para todos. Assim como Taylor havia aplicado uma seleção científica do trabalhador, as novas condições de Ford eram apenas para os homens que tivessem certos hábitos esperados pela empresa. Não consumirem bebidas alcoólicas, provassem que tinham boa conduta e destinassem o salário totalmente à família. E qual que era a inovação? Ele reduziu a jornada de trabalho para 8 horas para esses trabalhadores, né? Não era para todos, né? Henry Ford fez novas alterações e criou um departamento de serviço social para acompanhar como viviam os trabalhadores que desfrutavam desse tipo de contrato de trabalho. Então, aí que foi criado, né, a profissionalização do serviço das assistentes sociais, que passaram aí na casa dos empregados, nessa época, não para saber se eles estavam em boas condições, mas saber se estavam praticando, né, os valores e crenças da empresa na época. As visitas às casas dos operários fizeram com que praticamente 1/3, né, ou 28% dos empregados perdesse essa condição, né, essa oportunidade de trabalho em só 8 horas, que na época eles trabalhavam de 16 a 20 horas por dia, por não cumprirem o que era estabelecido pelo Departamento de Serviço Social. As visitas passaram a ser então uma forma de controlar a vida dos operários dentro e fora da fábrica. A pergunta que eu faço: será que hoje ainda existe isso? Existe. Existe e muito, né? Outras inovações. É bom lembrar que mesmo dobrando o salário e reduzindo a jornada de trabalho, Ford ainda conseguiu baratear o preço do carro. Para se ter ideia, o capital da empresa em 12 anos, de 1907 a 1919, passou de 2 milhões para 250 milhões de dólares. Veja o lucro que o capitalismo deu, né, com seus métodos de trabalho nas primeiras indústrias, né, da primeira revolução e segunda revolução. Isso tudo no início do século XX. Outras indústrias se expandiram e passaram a utilizar os métodos de Taylor e Ford. Esteiras, trabalhos repetitivos, cada um se tornou especialista em uma operação, controle de tempo e movimentos por um contramestre, atualmente denominado nas empresas como supervisor, líder de equipe, etc. Aí nós temos o exemplo de uma mulher aí montando o relógio e o supervisor na sua cola, né, vendo se ela está fazendo as operações como deve e no tempo certo. É essa que é a condição, a vigilância. Vamos ver agora, né, mais uma etapa na evolução da administração nas organizações. Notamos que as alterações na organização do trabalho visam continuamente aumentar a produtividade e reduzir os custos. A lógica é fazer mais em menos tempo e, se possível, com menos trabalhadores. No toyotismo não foi diferente. Essa nova forma de organização do trabalho surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial, né? E nós temos, então, a Segunda Guerra Mundial terminou com o bombardeamento dos Estados Unidos em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, né? Então, essa nova forma de organização do trabalho surgiu no Japão após essa Segunda Guerra Mundial, principalmente para competir com a indústria automobilística americana. Os japoneses inovaram e alteraram completamente o modo de pensar que vigorava com o Fordismo. Vamos ver como é que foi o toyotismo? Taiichi Ohno, que viveu de 1912 a 1990, foi um dos criadores do toyotismo,
que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi totalmente devastada pela bomba nuclear, instituiu o operário polivalente. Então, ao contrário no Fordismo, cada operário era especialista em uma operação, no Toyotismo ele passa a ser polivalente, né? Era responsável por várias funções ao mesmo tempo. Surgiu por necessidade. O Japão é muito menor que os Estados Unidos, tem pouca matéria-prima e tem um mercado diminuto. Devastado pela Segunda Guerra Mundial, precisava de simplicidade, cooperação e poucos erros. Então nós vamos ver que o Toyotismo trouxe uma inovação, né? Além do como é que se diz? A polivalência dos empregados, né? Trouxe também o conceito de qualidade que não existia na época. O primeiro pilar do Toyotismo é o compromisso. Todos tinham compromisso com os resultados. O segundo é qualidade, que eu acabei de falar, que se faz coletivamente. Não adianta um fazer bem feito e o outro não. Todos têm que ter consciência da qualidade. Então, por isso que o Japão criou várias ferramentas de qualidade, né? O terceiro e último pilar é a reciprocidade. Foi um sucesso porque exigiu muito dos operários, em contrapartida lhes deu um emprego vitalício, ou seja, as pessoas só perdiam emprego quando morressem. Então, estavam empregados pela vida toda. Hoje a Toyota não conhece a crise e seu slogan é: produzimos um carro que não quebra. Se no Fordismo a ideia era produzir em grande escala, no Toyotismo era o oposto. Só se produzia o que se demandava, ou seja, só se produzia aquilo que os consumidores buscavam, a chamada produção enxuta. Se no Fordismo uma indústria automobilística contava com grandes pátios repletos de carros, no Toyotismo se reduziam os estoques. Então, outra inovação do Toyotismo foi acabar com o estoque, né? Eles produziam e recebiam o produto para a sua produção no momento que estavam produzindo. Com isso, mais redução de custo, né? Na organização toyotista do trabalho, o operário fica responsável por várias máquinas e a ideia de trabalho em equipe é reforçada, pois cada equipe cuida de um grupo de máquinas que produzirão determinada peça, produto, etc. Com o toyotismo associado ao uso da alta tecnologia, as empresas puderam reduzir seu quadro de funcionários, o que contribuiu para o crescimento do desemprego no Brasil nas décadas de 80 e 90. Vamos ver aqui os princípios do toyotismo, né? Que pode ser resumidos em 5 zeros. Zero estoque, como nós acabamos de falar. Zero defeito, eles introduziram a qualidade. Zero atraso, entregavam dentro do tempo que se propunham fazer as operações. Zero pane, né? E zero papel, né? Então eles tinham Kanban, que eram sinalizações luminosas nas linhas de produção, quando uma máquina quebrava, quando a produção terminava e assim por diante. As principais diferenças entre o Fordismo e o Toyotismo são as seguintes. Enquanto no Fordismo a produção é em série no mesmo produto, no Toyotismo a produção é focada em muitos modelos. Eles produziam vários modelos simultaneamente, em escala menor, né? E a produção mantida conforme a demanda. Se produzia aquilo que tinha consumo. No Fordismo impera os grandes estoques, no Toyotismo estoque mínimo. Só se produz o que é vendido. No Fordismo, os operários são especialistas em uma única função. No Toyotismo, os operários são polivalentes. Um homem opera várias máquinas ao mesmo tempo. E, finalmente, enquanto no Fordismo a produção é em linha, no Toyotismo a manufatura funciona em células. Cada célula autossuficiente para a produção de uma linha inteira de produtos. Esse conjunto de mudanças, né, que em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Japão aconteceu com mais intensidade nos anos 80, chegou com força no Brasil na década de 90, ou seja, 10 anos depois. Pelas características históricas e políticas do país, que concede amplos benefícios ao capital privado,
as mudanças aconteceram de forma mais intensa para as empresas, movida pela busca da redução de custo e do aumento de competitividade. A corda rompeu-se do lado dos trabalhadores que foram demitidos em massa. Outra forma de trabalho em que os trabalhadores têm perdido seus direitos surgiu há alguns anos e ganhou força especialmente nas últimas décadas. Trata-se da terceirização, na qual o trabalhador é formal, mas há perdas significativas de direito, né? Se a ordem era a redução de custos, a empresa adotaram também a terceirização de várias etapas da produção. Com o modelo toyotista, as empresas passaram a se concentrar apenas em sua atividade principal, terceirizando todas as outras seções e serviços. Então, o que isso quer dizer, né? Então, se uma empresa produz automóveis, ela tinha vários departamentos, como refeitório, né? Segurança do trabalho, recursos humanos, e aí por aí vai, ela passou a se identificar só manter na empresa o seu foco principal. No caso de uma empresa automobilística, produzir o carro. O resto ela passou a terceirizar, outras empresas passaram a fazer o serviço, né? E aqui nós temos uma charge. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Né? Que é uma crítica, né, a esse sistema de produção onde ninguém tem a visão do todo, só tem a visão das partes, né? É uma forma esquizofrênica de relacionamento que nasceu com o Taylor, que é centrado só nas máquinas, né? Uma visão mecanicista, inclusive, da vida das pessoas. Então, estamos terminando a nossa segunda aula. Vamos fazer um resumo do que nós vimos, né? A organização do trabalho, conclusões. Nesta aula você aprendeu como o mundo do trabalho modificou-se, né, com o passar do tempo e de que modo o processo da Revolução Industrial foi alterando os modos de produção aos quais os trabalhadores eram submetidos. Você pode ver ainda como a organização do trabalho interfere tanto na vida da empresa quanto na vida do trabalhador. Se por um lado pode aumentar a produtividade e criar novos postos de trabalho, por outro também pode promover o desemprego. Por isso é importante refletir que, independentemente de seu trabalho ou função, esses processos não podem ser compreendidos de modo isolado, mas sim dentro de um sistema, de um modelo econômico-social. Então esse processo que nós vimos lá com Taylor continua, né? Nós estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial e a tendência é que as atividades repetitivas sejam feitas por inteligências artificiais. A tendência é as linhas de produção serem totalmente automatizadas, gerando ainda mais desemprego, o que exige de nós trabalhadores aperfeiçoamento contínuo. Se algumas profissões vão ser extintas, outras novas surgirão, né? Alguém precisa fazer a manutenção e a programação dessas inteligências artificiais. As cidades, ao se industrializarem, se tornaram metrópoles e com a popularização da moeda, surgem as demandas por serviços, que vem em função de uma civilização industrial e de consumo, né? Então, as lojas oferecendo os produtos, né, para os consumidores. As técnicas de gestão e administração trazidas por Taylor, Ford e ONU se tornaram populares em todo o mundo, passando a ser universalizadas nas indústrias do setor têxtil, siderúrgico e energético, como também no setor de serviços. Então, as ideias desses três revolucionários e cientistas da área de administração universalizaram os seus métodos em todas as áreas da vida humana. Até nos fast foods. Se a gente for ver, os fast foods também funcionam como uma linha de montagem. E com isso nós estamos concluindo a nossa segunda aula do curso de assistente administrativo. Nesta aula falamos sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa terceira aula. Muito obrigado e até lá.